Mais um vídeo para a nossa sequência Reforma do Código Civil e Contratos. Revisões e atualizações contratuais. A reforma do Código Civil busca trabalhar muito quais são as possibilidades de se provocar uma mudança no contrato e quais são os critérios a serem definidos em lei ou pelas partes para que essas mudanças aconteçam. E isso é muito importante porque nós sabemos que uma mudança em alguma situação de cumprimento de uma prestação pode abalar a base do contrato. E isso pode gerar, inclusive, a necessidade de revisar os termos que foram inicialmente apresentados para novas situações ou manter aquela premissa originária do contrato como estava antes e não como a nova situação exige de continuidade de uma mudança de prestação que pode se tornar extremamente onerosa. Então, o que eu estou falando é da possibilidade de mudança, trazendo eventos imprevisíveis para a relação contratual. E o artigo 317 do Código Civil passará a ter essa redação se assim for aprovado. Se em decorrência de eventos imprevisíveis houver alteração superveniente das circunstâncias objetivas. Então veja, já nesse primeiro momento a gente tem algumas interpretações a colocar. Primeiro requisito, para que haja uma possibilidade de revisão numa prestação inicialmente ajustada, ou manutenção dessa prestação como inicialmente ajustada, o evento deve ser imprevisível. Essa alteração que acontece depois de iniciada a execução do contrato precisa então ser circunstância objetiva superveniente, ou seja, não é algo que parte de um critério, uma necessidade subjetiva apresentada por uma das partes da relação contratual. E com isso, a gente continuando a leitura, são essas circunstâncias objetivas que serviram de fundamento para a constituição da obrigação e que isto gere onerosidade excessiva, excedendo aos riscos normais da obrigação. Portanto, eu tenho mais dois outros requisitos. Eu tenho a geração, a consequência, que é a onerosidade excessiva, e uma mudança daquilo que era previsto inicialmente, que ocasiona riscos diferenciados de riscos que não são normais de determinado contrato. Vamos dar um exemplo? Para não ficar tão teórico, eu tenho um contrato de locação, duração continuada, ocorre um evento imprevisível. Só que esse evento imprevisível é porque houve uma mudança de um índice pré-fixado pelas partes. Eu tenho essa mudança de um índice pré-fixado pelas partes como risco normal do contrato. Então eu não coloco essa mudança aqui dentro de uma hipótese do artigo 317. Continuando a leitura, excedendo os riscos normais da obrigação para qualquer das partes, tanto contratante como contratado, credor, devedor, poderá o juiz, a pedido do prejudicado, o prejudicado dá um impulso para fazer o pedido ao juiz, a correção daquilo que se tornou uma onerosidade excessiva, de modo que assegure, tanto quanto possível, o valor real da prestação. O valor real da prestação busca aqui ser assegurado, mas desde que possível. Então, poderá o juiz corrigir essa prestação quando, por eventos imprevisíveis, diante de alteração superveniente de circunstâncias que são objetivas e não subjetivismo e não valor para o contrato, alguém vem assumir uma onerosidade excessiva, assumindo um risco anormal e não um risco normal da obrigação. Temos então a figura da onerosidade reformada no Código Civil, se assim for aprovado. Trago então para vocês a sugestão de criação de uma cláusula, não deixando que haja para as partes um espaço de judicialização muito forte. Por que não colocar uma cláusula de onerosidades para as partes regularem essa mudança, desde já no contrato? E identificando que quando ocorrer fato imprevisível e extraordinário, já tem aqui um contorno normativo para o contrato, que torne excessivamente onerosa a obrigação
coloca o nome aqui da pessoa que se visa proteger, ou das partes, porque é o que traz o artigo 317 alterado, né, que isso pode ser feito para qualquer das partes que tenha um determinado prejuízo. Para ser um contrato ganha-ganha, você pode mudar obrigação das partes. Deve-se proceder à revisão das condições pactuadas nos seguintes termos. Esse nos seguintes termos vai colocar o critério, como dito aqui no artigo 317, para que os requisitos sejam cumpridos. Identificar quais são os eventos imprevisíveis, tudo que está negritado aqui. Quais são essas circunstâncias objetivas, afastar circunstâncias subjetivas, o que vai gerar a onerosidade excessiva e quais são riscos normais da obrigação, que não se aplicam à situação de onerosidade excessiva. Mantendo aqui, sempre que possível, a conservação dos contratos, porque esse é sim um princípio caro para o direito civil e que está andando de mãos dadas com a boa-fé objetiva. Ficamos neste encontro dessa nossa série de vídeos sobre reforma do Código Civil e contratos e vou te esperar no nosso próximo encontro. Só que eu não posso esquecer de te alertar para entrar na nova prática em família, que é um treinamento que vai te dar condições para você compreender qual é o perfil desse novo cliente que está próximo da advocacia. A advocacia que não muda diante das mudanças dos cenários, ela fica no passado, ela fica usando ferramentas antigas e não busca uma constante atualização. Se tem interesse, acesse esse QR Code ou, se quiser, é só verificar o link que está na descrição desse vídeo. Está gostando dessa sequência sobre reforma e contratos? Eu espero muito que sim e peço que você curta esse vídeo e continue na sequência. Não deixe de seguir o canal. Deixe o seu comentário, porque isso é importante para o nosso crescimento comum e me diga o que você tem achado de todo esse conteúdo sobre a reforma do Código Civil. Eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!